Hello, galera! Eu vou mostrar pra vocês um negócio hoje que é de comer rezando, gente. Olha essa tortinha doce, assim, inspiração numa tortinha francesa, galette. Não sei se é assim que fala, né? Provavelmente seja. Eu tô falando como escreve, né? Mas, gente, uma delícia e dá pra você fazer assim com a fruta da época que você tiver aí que for época na sua terra. Então, gente, não deixe de ficar até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão amar essa receitinha fácil e você vai impressionar aí se você quiser fazer uma sobremesa bonita e muito fácil. A receita em si é com glúten, então ela tem toda aquela elasticidade, a massa para você abrir, fazer essas dobrinhas aí por cima. Essa massa é uma massa sem glúten, que não é, que assim, você não consegue manusear muito como a massa com glúten, mas ficou divina. Porque o gostinho cítrico assim das ameixas com o suco de limão que a gente usa, né? Olha, de comer rezando, simplesmente maravilhosa. E se quiser ainda fazer a massa sem açúcar, também dá. Com uma pitadinha aí só de um adoçante que você quiser colocar. Gente, simplesmente maravilhosa. Então vamos fazer essa delícia aí. Mas já quero pedir, por favor, se ainda não é inscrito aqui, não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar com aquele amigo que está de dieta e quer comer menos doce. Não deixe de compartilhar com aquele amigo também que é intolerante ao glúten, à lactose, ao ovo. Essa receitinha é vegana e simplesmente maravilhosa. Ela só vai deixar de ser vegana se você quiser. Mas vamos lá aprender, porque essa é muito boa, gente. Ai, gente, antes que eu esqueça, a gente quebra, você ainda vai aprender a fazer uma bolachinha com o resto da massa, que é simplesmente maravilhosa, olha. Crocante, crocante, crocante. Vamos lá. Bom, galera, para essa receitinha eu vou usar uma xícara de farinha bem cheia, a minha. Essa medida aqui tem 250 ml. Uma xícara bem cheia. O que você vai dosar aí eu tenho 3 gramas de psyllium, que é uma meia colher de sopa. Meu psyllium tá com essas mixezinho de coisa no meio. Vou usar 1/3 de xícara de óleo de coco. Quem usa manteiga pode ser manteiga. E tenho 2 colheres aqui que eu acho que vou tirar a metade de uma para não ficar tão doce. Vou colocar as 2. Quero diminuir aí o açúcar, mas vou dar uma dissolvida aqui, porque esse açúcar é mascavo e ele é bem molhado. Mas como a gente vai pôr a mão na massa aqui, não tem problema. E aí vamos adicionar o óleo de coco aqui. O óleo de coco tem que estar em pasta, que é para poder você conseguir estar misturando bem uma pitada de sal, só para poder realçar o sabor, e 2 colheres de farinha de grão de bico. Essa aqui eu fiz ontem. Se você não tiver farinha de grão de bico, pode ser qualquer uma outra, uma aveia, vai ficar perfeito. Dá para você substituir aí. Como o óleo tá em pasta, ele fica grudado em todos os lugares. E isso aqui é a nossa massa. Para o recheio, eu tenho aqui ameixas, que a gente está na época de ameixa, eu vou fazer com ameixa, maisena, amido de milho. Vou colocar uma pitadinha de canela aqui na massa, só para poder deixar um cheirinho bem. A outra parte vai lá. Eu vou usar especiarias no recheio, que é esse mix spice, e canela, que dá toda a diferença. Você só tem que mixar aqui com a mão para poder misturar a farinha
farinha no óleo de coco e fazer uma farofinha. Bom, vou colocar já o fermento, vou colocar bem pouquinho fermento, só mesmo para poder. Vou colocar essa medidinha aqui, 2,5. É só para poder dar uma ajudadinha assim, inflar um pouco a massa, porque como é uma massa sem glúten, é diferente essa receita ela é feita com trigo normal. Vamos começar a colocar água. Eu coloquei umas pedrinhas de gelo aqui. Vou colocar uma, duas. Coloquei uma pedrinha de gelo para poder a água ficar bem gelada, porque na minha casa não tem água gelada porque eu não tomo. Ninguém toma água gelada aqui. O meu marido tomava, eu tirei o vício. Lugar frio desse tomar água gelada, sem explicação. 3. A água você vai colocando aos poucos, até... Vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Porque tá pegando os gelinhos aqui. 4 colheres. Quando ela estiver no ponto, ela vai se juntar todinha. Olha, já deu uma juntada aqui. E aí amassar bem, que é para ativar o psyllium aí com as farinhas. Olha. Mas eu ainda vou hidratar um pouquinho mais, porque ela tá meio quebradiça. Ela precisa ficar com bastante elasticidade. Vou colocar só meia colher de água. Mais meiazinha. Olha, agora ela tá numa textura perfeita. Olha, uma massa bem maleável. Deixa bem aberta, porque assim ela refrigera toda bem mais fácil. Se eu deixar ela o montinho, demora mais refrigerar. E aí, galera, vamos preparar o recheio. Tira, só dá uma giradinha, ela sai do caroço. Do carocinho. O ideal é escolher umas bem madurinhas. As minhas tem umas que estão um pouco mole, outras estão um pouco dura. Que assim você vai ter, ela vai caramelizar bem legal. Peguei essa pequenininha que tá bem escura. E aí, galera, você vai cortar assim, ó. Fazer as fatiazinhas fininhas, o fino possível que seja para você. Tendo a faquinha aí bem amoladinha, você consegue. Ó. Aí, galera, minha frutinha toda cortada. Agora eu vou adicionar aqui, deixa eu pegar minha colher medida aqui para me medir quantas colheres que vai dar.
suco de limão você vai colocar. Só que eu não tenho suco de limão, eu tô colocando suco de laranja. Eu uso muito limão em casa. E aí meu limão acabou. E aí eu vou colocar umas gotinhas de baunilha, que ajuda a dar sabor assim, muito bom. Uma pitadinha de canela. Essa tortinha, gente, dá pra fazer um pouquinho desse mix. Esse mix tem várias, tem canela, tem erva doce, tem uma outra sementinha aqui que eu não sei o que é, chama Mix Spice, que é um mixzinho bem... E agora vamos colocar o agave. Pode ser mel, melado, qualquer adoçante que você quiser. Colocar 2 colheres. E aí você dá uma mexida nisso aqui e vai deixar ele marinando. Detalhe. E uma colher de amido de milho você vai colocar aqui nessa mistura. O amido de milho vai fazer com que isso aqui, quando assar em cima da torta, fique bem um creme, parecendo um melado, maravilhoso. Vai deixar caramelizado. E aí o doce é a gosto, gente, tá? Se quiser colocar um pouquinho mais, fique à vontade. Eu vou colocar só essas, porque eu já coloquei açúcar na base da massa. E agora é só reservar, enquanto a massa tá na geladeira, mais ou menos por uns 30 minutos, que é o tempo que ela vai desidratar um pouco as ameixas e vai ficar mais legal, vai ter mais líquido aqui. Então, e assim a sua massa também fica uns 20 a 30 minutinhos na geladeira para ela compactar mais. Gente, minha massa tá hiper mega compactada. Agora só dar uma espalhadinha nela aqui para poder tirar o plástico filme, para ela ficar mais maleável também. Senão ela fica muito quebradiça por estar muito gelada. Mas precisa dessa gelada para poder ela, olha. Agora a gente dá aquela amassada novamente. E aí vou colocar um pouco de farinha aqui para poder abrir ela. Vamos poder ter facilidade para poder tirar. Cheirosa, gente, vocês não fazem ideia. Tanto que isso aqui tá cheiroso. A canela é fantástica, né? Vou usar outro plástico filme em cima para poder abrir minha massa, vou deixar bem redondinha, que é para eu conseguir abrir sem dispensar tanta borda. E com o rolinho a gente começa a abrir. Vai ter partes assim que ela vai rachar um pouco nas bordas, mas não tem problema.
Conforme você vai abrindo, ela vai ficando mais... Ela vai ficando mais maleável, ela para. E é só abrir para um lado, para o outro, para você ir fazendo o círculo. Aí, galera, conforme você vai abrindo e ela for rachando, você passa o rolo só para o outro lado, assim que você consegue encontrar as brechinhas, olha. Quando ela racha, você vem com o rolo e você consegue arrumar todinho para não ficar aberturas. A massa tá super maleável. Essa minha tampa, ela tem 27 centímetros. E a forma que eu vou usar para assar ela dentro, eu só vou usar essa forma porque ela tem o fundo removível e vai ficar fácil para mim tirar. Mas você pode fazer em um tabuleiro de pizza normal. E aí vai passar 5 centímetros, porque eu preciso de borda para poder colocar. Vou marcar aqui e vou terminar de cortar com a faca. Só usar a tampa mesmo, só para marcar. E essas bordinhas aqui, se você quiser fazer biscoitinho, dá um biscoitinho maravilhoso. Só você juntar assim, ó, manter ele no plástico filme. E aí depois pegar o cortador e... Aí o que eu vou fazer? Colocar o meu fundinho aqui no tamanho certinho e vou colocar ele de volta. É uma massa delicada, porque massas sem glúten são delicadas. Não é como o trigo, que é elástico, que você faz o que quer com ele e ele não se quebra. Então, fiz uma rachadurazinha bem aqui. Eu vou colocar um pouquinho de massa, só para poder não ter perigo do meu recheio vazar. E aí agora é o momento de começar a colocar o recheio. E aí você vai escolhendo coloca bem no centro e vai fazendo tipo e vamos... Aí você vai escolhendo os menorzinhos para poder colocar no meio. Vamos fazer o desenho aqui. E aí vai girando tudo. E aí, olha. Tá vendo? Daqui você começa. Não tá no centro, não. Puxar um pouquinho mais pro meio. Pronto, agora tá mais no centro. Pessoa centrada aqui, com a beleza. Aí, galera, deixa eu acender mais uma luz aqui. Quando acabar o espaço aqui, você já preencheu tudo, aí você começa a sobrepor aqui no meio, para poder ficar com uma camada bem mais cheia no meio. E aí você começa a fazer outro aspiralzinho no meio e vai seguindo, porque o meio é o que vai ficar mais de fora. Pra gente usar toda essa fruta para poder ficar cheio. Senão vai ficando mais fininho.
Aí começa uma outra camada. E vida que segue. E assim, não tem modelo não, você vai encaixando elas, é facinho que você vai achando espaço. Onde tiver mais falhadinho, você vai lá, encaixa a pontinha, olha. Elas ficam tudo conversando uma com a outra, bem harmoniosas, elas são bem unidas. Ai, gente, como eu falei pra vocês, isso aqui dá pra fazer com a fruta que você quiser. Eu tenho umas cranberries aqui, uns blueberry estilo, que sobrou de uma receitinha que eu fiz. Geralmente eu compro frutas vermelhas pra gente tomar o café de domingo. Não lembro de que sobrou essa daqui. Vou colocar umas aqui, porque depois que elas assam, elas estouram e fica mais vermelhinha ainda a minha sobremesa. E agora eu vou colocar uma pitadinha de canela por cima. E vou derramar esse líquido. Oh, sobrou duas aqui. Vamos achar um lugarzinho para elas aqui. E aí vou derramar esse líquidozinho aqui, que é o que vai fazer o caramelo. Se você quiser colocar, eu tenho umas amêndoas laminadas que faz um século que tá aqui, eu tenho que usar, vou colocar. Gente, isso aqui dá para colocar tudo que você quiser. 2, 3 tipos de fruta que você quiser, frutas vermelhas. Estou fazendo com ameixa porque é a fruta da época, é fruta de época. E aí você vem com as beiradinhas dela aqui, olha, e vira aqui por cima e dá uma fechadinha. Aí você dá uma beliscadinha aqui para poder ela fazer a dobrinha. Muito delicadamente, que é para poder não furar a sua massa. E aí vamos levar para assar 180 graus por uns 30 minutinhos. E aí, se você quiser ainda colocar um fiozinho de agave por cima, ou mel, o que você for usar, só para poder dar uma caramelizada mais ainda nisso aqui, você coloca assim uns fiozinhos. Digamos que aí a gente usou umas 3 colheres de agave, nem foi tudo isso, né? Vamos lá assar, volto com ele pronto. Galera, prontinho. Eu coloquei dentro desse tabuleiro aqui, mesmo assim ainda vazou um pouco, por causa daquele furadinho que deu lá no canto. Olha aí, que prontinho, que lindo, gente. Agora eu vou deixar esfriar um cadinho, né, pra eu poder tá cortando pra mostrar essa delícia. Galera, olha isso, olha isso, olha isso. Vou dar aqui pro meu provador oficial. Tudo bem que ele vai comer e não vai falar nada. Olha esse caramelozinho, gente. Pensa num negócio delicioso. É muito bom. O cítricozinho assim, das ameixas, com suco, com essa cremosidade. Assim, não é muito doce, é muito gostoso. As ameixas ficam deliciosas. E de quebra, gente, a sobra, ainda rola um biscoitinho. Super crocante. Porque a massa é uma massinha amanteigada. Então, dá um biscoito. Na tortinha ela não fica crocante porque tem o líquido. Ainda vazou um pouquinho do meu líquido, mas se você colocar numa forma assim que não vaze, isso vai ficar muito gostoso, gente, porque cria um caramelo tão gostoso e sem açúcar, delicioso, né? Tudo bem que tem 2 colherinhas de açúcar aqui na massa,
Mas tá perfeito. Não tá muito doce a massa, tá no ponto. Hein? Sorry there. Is good? Yeah, it's disappeared somehow. It's just vanished. Desapareceu do prato. Será que tava bom, It's gente? disappeared. Tinha, por favor, não deixe de curtir não, que ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo.